Bom dia, primeira série! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 17/9, aula de língua portuguesa sobre substantivos e suas flexões. Nas aulas anteriores, nós temos revisado as 10 classes de palavras de um modo geral, comentando sobre como elas se relacionam entre si na organização das orações, qual a funcionalidade de cada uma delas, e a partir de hoje estaremos iniciando mais a fundo o estudo dos substantivos. Dentro dos substantivos, nós vamos dividir em estudo das suas flexões e estudo das suas classificações. Então, vamos lá. Substantivo, nós sabemos que é aquela classe de palavras que dá nome aos seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. Então, aquela classe de palavras que nomeia os seres é chamada de substantivo. Mesa, cadeira, amor, dor, Fernando, Antônio, Brasil, são coisas que recebem um nome. Podem ser sentimentos como amor e dor, objetos palpáveis como cadeira, livro, nomes de pessoas, Fernanda, nomes de lugares, Brasil, nome de estabelecimentos comerciais, Giacomin, Dadalto. Então, tudo aquilo que recebe um nome é denominado para a gente de substantivo. O substantivo é assim chamado porque ele dá significado às substâncias, sejam elas coisas concretas e palpáveis ou apenas coisas que existem mentalmente, da qual nós sabemos que existem, mas não conseguimos criar forma. Por exemplo, a dor. Eu sei que existe, eu sinto a dor, mas como eu posso desenhar a dor? Talvez você possa desenhar um menino, né, com uma cara de dor, com uma expressão de dor, ou quando alguém toma uma pancada, né, a gente desenha o braço ou a mão e faz aqueles negocinhos, né, indicando que aquilo ali está dolorido, que está latejando, mas não dá para você representar a dor. O amor, a gente usa um coraçãozinho vermelho para representar o amor. Tá, mas qual é o tamanho do amor? Qual é a cor do amor? Metaforicamente, a gente associou o vermelho do coração. Mas qual é a cor? Então, qual a cor da alegria? Qual o tamanho da alegria? São coisas que existem, mas nós não conseguimos representar. Representa o trabalho para mim. Você vai representar alguém trabalhando, mas o ato de trabalhar não é possível ser representado. Mas você consegue nomear essa ação. É trabalho. Então, isso se torna um substantivo. Então, nós temos aí qualidades, nomes, status, processos, entre outras coisas que são chamadas de substantivos. O substantivo é para a gente a classe principal entre aquelas 10, vamos dizer assim, que relaciona-se com o nome, porque ele é a nossa base dentro das demais classes gramaticais que possuem relação com o nome. Porque junto ao substantivo, eu tenho artigo, adjetivo, pronome e numeral. São as 5 classes gramaticais ligadas ao nome que relacionam-se entre si. A partir disso aí, nós vamos dividir o estudo dos substantivos em classificação, dizer se eles são comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado ou coletivo. E as flexões, em gênero, número e grau. O estudo das classificações fica para a nossa próxima aula. Na aula de hoje, nós estaremos nos prendendo exatamente a essa flexão de gênero, número e grau de um substantivo. Então, vamos lá. O substantivo ele apresenta 3 possibilidades de flexão. Gênero, masculino e feminino. Número, singular ou plural. E grau, aumentativo ou grau diminutivo. Então, basicamente, são esses elementos que a gente precisa ter em mente. Quando eu falo de gênero, é definir se aquela palavra, aquele substantivo, é uma palavra masculina ou feminina. Cadeira, eu digo a cadeira, então cadeira é feminino. Livro, eu digo o livro, então livro é masculino. Número, singular ou plural? Um livro, singular. 2 livros, plural. Grau, aumentativo, um carrão. No diminutivo, um carrinho. Só que parece tão simples quando a gente fala de, é só colocar o A na frente para fazer o feminino, né? Professor, professora, fiz o feminino. No plural é só colocar o S, né? Maçã, maçãs. E no grau é só colocar o in ou o ão. Mas não é tão fácil assim.
Porque algumas palavras, quando você muda o gênero, muda também a estrutura. Outras, quando você muda o número, você não acrescenta só o S, você tem variações de ães, ãos, ões. E o grau nem sempre é só colocar o sufixo ou aí outra palavrinha que indique o grau diminutivo ou aumentativo. Então, a partir disso aí, vamos ver essas particularidades, né, de forma mais lenta. Com relação aos gêneros do substantivo, a norma padrão da língua portuguesa ela reconhece dois gêneros, o masculino e o feminino. Na língua portuguesa, todo substantivo é classificado dentro desses dois gêneros. E aí nós vamos lembrar que eu classifico como masculinos aqueles substantivos que estão acompanhados do artigo o, os, um ou uns, né? E que podem também estar terminados com a vogal O. Por exemplo, gato. Eu coloquei gato aí, porque o ozinho no final indica para mim que o gênero é masculino. Eu usei livro, mesmo que não existe livra, mas para saber que a palavra é masculina, eu coloco um ozinho lá na frente, que é o artigo, o livro. Como se eu dissesse um livro. Também é masculino. Então, eu faço aí indicação de que a palavra é masculina, acrescentando o ou o, que é a nossa desinência de gênero, à própria palavra, ou indicando, né, anteriormente, antepondo ao substantivo o artigo masculino ou feminino. A mesma coisa acontece quando eu identifico a palavra como feminina. Eu digo dor. Dor, você não tem o ou o a no final, mas você diz a dor. E aí você designa que dor é um substantivo feminino. Eu coloco alface. Você não diz o alface, a gente até diz, né? Mas o certo é a alface. Então, a alface, portanto, alface é uma palavra feminina. Quando você diz menina, você já designou que esse azinho no final é feminino, porque designa para a gente um substantivo de gênero feminino. Como você pode usar, o Arthur está colocando ali uma também. Uma alface, uma dor, umas meninas, umas borboletas, identifica para a gente também o gênero feminino. Então, lembrar que a identificação do gênero pode ser feita com a desinência de gênero, o ou a, ou com a indicação do uso do artigo antes do substantivo. Dentro dessa divisão entre masculino e feminino, existem duas classificações possíveis. Ou os substantivos são biformes, ou seja, possuem duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. O boi, a vaca, masculino e feminino. Ou são uniformes, uma única forma vai representar masculino e feminino. E aí nós vamos prestar mais atenção aos substantivos uniformes, que podem ser classificados em comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Então, partindo dessa ideia de gênero, vamos entender o que são substantivos biformes e substantivos uniformes. Então, dando continuidade aí. Substantivos biformes. Substantivos biformes são aqueles que possuem uma forma diferente de acordo com o gênero do substantivo, mudando desse modo a desinência de gênero, ou seja, a parte da palavra responsável por indicar se é masculino ou feminina. Cabeleireiro. Eu digo o cabeleireiro, a cabeleireira. O lobo, a loba. O garoto, a garota. Então, eu tenho duas formas. O professor, a professora. Entra aqui também aquele substantivo que eu comentei antes, né? O boi, a vaca. O cão, a cadela. Que você tem essa modificação. É uma forma para o masculino e outra para o feminino. Ok? Então, biforme, duas formas. Diferente daqueles que nós consideramos como uniformes. Creio que esse aqui é bem tranquilo para a gente entender, porque o substantivo biforme, ele possui duas formas que podem ter palavras diferentes, como o boi e a vaca, ou podem ser diferenciados ali pelo acréscimo do substantivo, né, e da desinência aí para a gente. Os substantivos uniformes, por sua vez, eles apresentam uma característica diferente.
Voltando um pouquinho aqui no substantivo biforme, só para a gente estar destacando algo aqui. Desculpa, pessoal. No entanto, há outras formas de marcarmos também a diferença de gênero. Por exemplo, na mudança do timbre da voz, como em avô e avó, em que o som aberto indica o gênero feminino e o gênero masculino no som fechado. Observem que a escrita é a mesma. Eu só mudo pelo uso do acento, pela pronúncia, pelo timbre. Avó, feminino, avô, masculino. Além disso, existem casos em que os gêneros são modificados pela presença ou ausência da desinência, como nós já havíamos comentado anteriormente. Professor, professora, irmão, irmã. Então, só para citar o caso do avô e da avó aí, que é uma questão de timbre. Com relação aos substantivos uniformes, eles possuem apenas uma forma que não muda de acordo com o gênero. O gênero desse substantivo ele fica evidente quando é baseado no contexto, ou seja, você precisa interpretar o que está sendo dito e observar o artigo ou o adjetivo que está acompanhando esse substantivo. Por exemplo, temos a cadeira, sempre no feminino. O poste, sempre no masculino. Mas existem classificações mais específicas para alguns casos. Por exemplo, substantivo sobrecomum. O que é o substantivo sobrecomum? É aquele que tem um só gênero. Ou seja, o artigo permanece o mesmo e a palavra, que é o substantivo, permanece o mesmo. E eles são usados para se referir às pessoas do sexo masculino ou feminino. Como eu faço a identificação e a classificação? Pelo contexto. Então, se você estiver anotando aí, você já pode colocar na frente. Substantivo sobrecomum. Eu preciso observar o contexto. Eu digo o cônjuge. Cônjuge sempre no masculino, mesmo que se trate de mulher. Eu digo assim, Antônio é o cônjuge de Maria. Mara é o cônjuge de Antônio. Então, não importa se eu estou me referindo ao homem ou à mulher. E aí eu tenho que observar o quê? Se eu estou falando, eu, Carla, apresentando o meu esposo, eu digo, esse é o meu cônjuge. Então, a Carla está falando, está apresentando o marido. Então, pelo contexto que está sendo apresentado ali, é uma pessoa do sexo masculino. A criança. Não existe o criança. Criança é um substantivo feminino. É um substantivo sobrecomum. E eu preciso identificar a criança, se ela é menino ou menina, pelo contexto. Mesmo que a palavra criança seja feminino, eu tenho que observar o contexto. Eu digo assim, Ana é uma criança feliz. Antônio é uma criança feliz. Então, nesse caso aí, os dois estão se referindo, né, o mesmo substantivo, criança, os dois estão se referindo a pessoas de sexos diferentes. O homem é um ser racional. Aí, nesse caso aí, Arthur, é uma questão de generalização, né? Você usa homem, que está se referindo, né? Não é só pode. Nesse caso, está se referindo a homens e mulheres. Então, o que você modifica aí já é uma questão de generalização. O homem é um ser racional. Ok? O ídolo. Eu digo, por exemplo, pessoa também é um exemplo, Samuel. Eu posso dizer que Ivete é meu ídolo e posso dizer que... Nossa, não lembrei de... Chico Buarque é meu ídolo. Eu não digo que ela é minha ídola ou minha ídolo. Não existe. A palavra ídolo sempre está no masculino, mesmo para se referir a uma pessoa do sexo masculino ou feminino, não importa. Mesmo que pareça estranho, né? Ivete Sangalo é meu ídolo. Às vezes a gente ouve, né? Minha ídola, mas não existe. Ídolo é uma pessoa, é uma palavra do sexo, um substantivo do sexo já masculino. Vai identificar pessoas de sexos diferentes. Samuel citou pessoa. Eu digo assim, Samuel é uma pessoa e eu digo Carla é uma pessoa. Então, eu estou identificando Samuel, gênero masculino, Carla, gênero feminino, mas a palavra pessoa, eu digo a pessoa de Samuel, a pessoa de Carla. Então, pessoa é um substantivo que já está no feminino, mas ele será usado para identificar
como um substantivo sobrecomum, um gênero masculino ou um feminino. A vítima, por exemplo. Vítima é um substantivo feminino. Então, eu digo assim, Samuel foi a vítima do acidente. Carla foi a vítima do acidente. Não existe Samuel foi o vítimo. Não existe. Então, vítima é uma palavra, um substantivo sobrecomum. Ok, pessoal, até aqui? Substantivo sobrecomum, a mesma forma e o mesmo artigo. Não muda, o substantivo é o mesmo, o artigo é o mesmo. Eu preciso identificar o contexto. Segundo caso, comum de dois gêneros. Esses substantivos existem tanto no gênero masculino quanto no feminino. Só que o substantivo ele é invariável. Quem muda é o artigo. Então, o substantivo ele é o mesmo. Ele vai identificar gênero masculino e feminino. Só que eu mudo o artigo. Por exemplo, estudante. Eu não digo estudanto, estudanta. Não existe. A palavra é estudante. E eu digo Jennifer é estudante e Gustavo é estudante. Aí, se eu quero definir, né, o estudante Gustavo, a estudante Jennifer. Mas, no geral, a palavra estudante, ela tem uma única forma. E aí você vai definir pelo artigo, o estudante, a estudante, para que a pessoa compreenda que você está falando de uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. Marte é o Marte ou a Marte. Fernando foi o Marte da situação. Fernanda foi a Marte da situação. Atleta. Atleta é uma palavra também que só tem um gênero. Então, é comum de dois gêneros no sentido de que ela vai indicar também dois gêneros. Então, eu tenho Pedro é o atleta, Marcela é a atleta. Então, a diferença entre o sobrecomum e o comum de dois gêneros é que o sobrecomum você tem o mesmo substantivo e o mesmo artigo. Não muda nada. Mesmo substantivo, o mesmo artigo, só muda o contexto. Enquanto o comum de dois gêneros, você tem o mesmo substantivo, mas o que muda é o artigo. Deu para entender, pessoal? No comum de dois gêneros, o que muda é o artigo. Ok. Substantivo epiceno. Substantivo epicenos nomeiam animais que possuem na forma escrita apenas um gênero, como, por exemplo, cobra. Eu digo a cobra macho, a cobra fêmea. Cobra é um substantivo epiceno. E aí você vai usar o mesmo artigo, estão vendo? A cobra. Cobra é feminino e é epiceno. Como você vai diferenciar? Você vai acrescentar o substantivo à palavra macho e fêmea. Então, observem que não muda o artigo e não muda o substantivo. Você acrescenta a palavra macho e fêmea. Crocodilo. O crocodilo. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. Hiena é a hiena. A hiena macho, a hiena fêmea. Deixa o peixe-boi para amanhã, Arthur. Vocês sabiam do peixe-boi ou foi curiosidade também? Do peixe-boi foi curiosidade, não foi? Vocês sabiam? Eu também não sabia, aprendi há alguns anos. Você sabia, Arthur? Eu nunca tinha ouvido falar, nunca assim, né? Desde que eu estou usando essa apostila aí, já tem 10 anos que eu estou usando essa apostila. Então, tá, você viu no exercício. Você sabia porque viu no exercício, né? Tudo bem. Ok, pessoal? Então, ficou claro aí para todo mundo a diferença entre os três substantivos? Precisa retomar alguma coisa ou ok para todo mundo? Sobrecomum, comum de dois gêneros e epicenos. Ok. Com relação ao número dos substantivos, a norma padrão da língua portuguesa ela reconhece a flexão de número dos substantivos em singular e plural. Quando se trata da unidade, o substantivo está no singular, né? Uma única coisa. Quando se trata do conjunto, o substantivo está no plural. A regra mais comum, mais clássica, básica, é simplesmente o acréscimo da desinência S ao final do substantivo. É o que a gente está acostumado. Né? Menino, meninos. Cadeira, cadeiras. Então, como nós temos o exemplo aqui, ó, menino, meninos, mãe, mães. Apenas acrescento o S. Quando a palavra termina em M, a gente acrescenta NS. Bombom, bombons. Nuvem, nuvens. Motim, motins. Então, nós estamos já acostumados com isso aí.
Entretanto, como em língua portuguesa nós temos muito mais regras do que exceções, entretanto, há muitas exceções e alguns substantivos apresentam terminações diferentes. Então, vamos observar aqui. Quando nós tivermos substantivos que apresentam plural terminado em -es, sendo o caso de palavras oxítonas terminadas em -s, em -z ou em -r. Por exemplo, freguês, eu faço plural, fregueses. Luz, eu faço plural, luzes. Cor, eu faço plural, cores. Por quê? Porque a regra diz para mim que quando eu tenho palavras terminadas em -s, como é o caso de freguês, em -z, como é o caso de luz, e em cor, como é o caso de cores, e essas palavras são oxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a última, o plural é feito acrescentando es. Então, o plural termina em es. Freguês, fregueses. Luz, luzes. Cor, cores. Outros substantivos apresentam plural terminado em -es, sendo o caso de palavras oxítonas terminadas em -el. Por exemplo, pastel, pastéis. Eu sei que a palavra pastel é uma oxítona. E eu sei que termina em -el, como pastel, papel, anel. Então, oxítonas terminadas em -el, ou Arthur, fóssil não termina em -el, termina em -il, tá? E fóssil é paroxítona. Ok? Nós estamos trabalhando aqui tanto que o plural de fóssil é fósseis. Fósseis. Então, fósseis é uma paroxítona terminada em L. Nesse caso aqui, eu tenho oxítonas terminadas em EL. Pastel. Tá vendo? Pastel, a sílaba tônica é o tel, termina em L. Papel. A sílaba tônica é o pel aí, que é uma oxítona. Anel, mesma coisa. Ok? Então, oxítonas terminadas em EL, a sílaba tônica é feita com ES. Pastéis, papéis, anéis. Substantivos terminados em ão tônico. Podem ter plural terminado em ãos, ães, ões. Essa é a mais complicada e que às vezes a gente se perde. Por quê? O substantivo termina em ão. Aí você vai na lógica, né? Um irmão, dois irmãos. Um melão, dois melões. Ué, por que modificou? Um limão, dois limões. Então, tem que estar atento aí, porque essas terminações aí, elas permitem, né, esses substantivos permitem terminações diferentes. Essas terminações podem confundi-los. Então, eu posso ter substantivos terminados em ãos, ães, ões. Irmão, irmãos. Pão, pães. Leão, leões. Mesmo que a gente vê por aí muito errado em alguns lugares, né? Irmões, que eu já vi. Pãos, né? Leões, às vezes a gente vê, mas não existem, tá? Apesar de termos essas três possibilidades, irmão, plural é irmãos. Pão, plural é pães. Leão, plural é leões. Ok? Ainda há casos de substantivos que não se alteram quando passam do singular para o plural. O artigo ele fica encarregado de dar o contexto nesse caso, como substantivos que terminam em x ou paroxítonas e proparoxítonas terminados em s. Por exemplo, ônibus. Ônibus é um proparoxítona, é uma palavra proparoxítona terminada em s. E aí, como que eu faço plural? Se a palavra em si já está no plural, né? Ônibus, já termina com S, essa é a ideia que a gente tem. Então, eu coloco o ônibus, os ônibus. Até porque a ideia que nós temos é que esse S já é a marca de plural. Então, você faz a condição ali de sair do singular para o plural com o acréscimo do S ao artigo, perdão, os ônibus. A xerox. Xerox termina em x. Então, é um substantivo aí, terminado em x. Na verdade, é um paroxítona, né? Ou uma palavra paroxítona terminada em x, que já dá para a gente a ideia de plural, né? Xerox, por causa desse som S no final. Então, você faz o plural as xerox.
Essa daqui a gente vê muito, né? O tênis, os tênis, né? A ideia de xerox e xerox, Arthur, ela é questionável porque xerox é o que você faz, colocar o papel para tirar uma cópia. Xerox é o nome da empresa que criou isso aí. Não sei se vocês sabem disso, mas há essa diferença. Xerox é o procedimento de tirar cópia. Xerox é o nome da empresa que criou a Xerox. Você sabia, Gustavo? Xerox é o nome da empresa que criou a Xerox. Então, tênis. Eu tenho tênis, que já é um substantivo que termina em S, e o tênis no singular, os tênis no plural. Óculos é uma que suscita, às vezes, algumas dúvidas. Porque óculos já é um substantivo plural. Como assim já é um substantivo plural? Porque você tem duas lentes, então são os óculos. Então, você só pode dizer os óculos. Você não pode dizer, eu perdi o meu óculos. A não ser que você tenha quebrado o seu óculos e aí você tem só um óculo. Aí sim, óculo. Ok? Mas óculos já é uma palavra, um substantivo que está no plural. Então, não existe o óculos. Você não perde o óculos, você perde os óculos. Porque são duas lentes, né? Vamos dizer assim, duas lentes que são usadas uma em cada olho. Antigamente, as pessoas usavam... Vou voltar aqui, Luiz Gustavo. Antigamente, isso aí. Você tem que falar meus óculos. Não sei se vocês já viram que as pessoas usavam pendurados assim, bem antigamente, tá, gente? 1900 lá vai bolinha. Pendurados ali, uma espécie de lentezinha ou só um pedacinho do óculos para colocar aqui assim. Já viram isso? Em algumas imagens? Machado de Assis, que aparece às vezes com algo pendurado assim no pescoço e coloca só aquela lupazinha em um só. Às vezes tinha problema de visão em um olho só, né? Aquilo ali era um óculo. Óculo. Era um só. O que nós usamos, não tem nenhum aqui. Que nós usamos tem que ser sempre no masculino e no plural, os óculos. Entendeu agora, Luiz? Foi o Luiz Gustavo que perguntou. Ok, Luiz Gustavo? Porque são duas. Ah, monóculo é outra coisa, ô João. É outra coisa. Não, é outra coisa. Aquilo ali era um óculo mesmo que você usava. Era como se fosse um óculos mesmo. Era como se fosse um óculos. Só que você só tinha uma lente. Às vezes tinha até a perninha aqui assim, mas você colocava só um do lado de cá. Os filmes antigos, as imagens antigas que a gente vê muito. Certo, João? Minhas lentes, isso aí. Minhas lentes. Ok. Perdi minha lente, uma de cada, ou perdi minhas lentes. Ok, você diz as lentes do óculos, não é isso? As lentes do óculos, ou dos óculos, na verdade, as lentes dos óculos. Ok. Com relação ao grau dos substantivos. Né não, Arthur? Português é muito legal, gente. Tem nada de difícil aí, Arthur. O grau dos substantivos, no artigo, coloca vários. Calma aí, Samuel, deixa eu entender qual é a sua dúvida aqui, então. Coloca vários em quê? Não consegui entender, Samuel, qual é a sua dúvida. Ah, tá, para não ter dúvida, coloca vários óculos. Em vez de colocar o artigo, já coloca a palavra vários, entendi. Solução prática. Se está na dúvida, modifica a palavra, né? Ok. O grau dos substantivos refere-se a quando a sua significação aparece ou aumentada ou diminuída, comumente auxiliada pelos sufixos ão ou ona para aumentativo masculino e feminino, respectivamente, ou inho e inha para diminutivo masculino e feminino, também, respectivamente. É interessante, antes da gente começar o estudo ali do aumentativo e do diminutivo, que quando a gente fala de aumentativo e diminutivo, a gente só pensa em falar sobre tamanho, né? Então, você pensa assim, menininho, menininha. Entretanto, você pode estar usando esse menininha para designar que é uma menina pequenininha, é uma menininha.
Por quê? Porque ela é bem pequenininha, a estrutura dela física é de uma pessoa pequena. Mas você pode estar usando também, é uma menininha, né? Fulana tem tantos anos e ainda é uma menininha. Ou seja, se veste como uma menininha, porque ela apresenta um comportamento infantil. Então, muitas vezes, a ideia de tamanho aí, ela pode também representar coisas diferentes. Esse povinho aí, eu não estou colocando povo no sentido de pequeno. Eu estou usando povinho no sentido depreciativo. Então, é esse povinho, esse pessoalzinho aí. Então, observar que esse inho tem sentido depreciativo e não diminutivo. Como pode indicar desprezo, né? Você é um amor. Como pode demonstrar carinho. Desculpa, você é um amorzinho, né? Você é um garotinho. Então tem essa ideia aí de carinho ou de desprezo, como no caso de povinho. Como eu posso dizer, fulano comprou um carrão. E carrão pode ser no sentido de um carro grande, né? Uma caminhonete, um carro desse estilo aí, ou com sarcasmo, né? É um carrão, que de carrão não tem nada, ou carrão no sentido de ser um carro muito valioso, né? Um carro do ano, um modelo muito. Ou a ironia também, nossa, é um carrão, ele dirige um carrão, que na verdade de carrão pode não ter nada. Então é interessante a gente observar como que os aumentativos e diminutivos, né, inho, inha, ão e ona, podem indicar para a gente não só essa ideia do grau, quero dizer que a palavra é maior ou menor do que outra, mas pode indicar para a gente ideias como carinho, desprezo, admiração. Ok? Então vamos lá. Grau aumentativo e diminutivo. Aí eu só coloquei para a gente ter exemplo aqui, ó. Menino. Eu posso ter o grau aumentativo e posso ter o diminutivo. Menininho no diminutivo, meninão no aumentativo. Mas quando eu falo de grau aumentativo e diminutivo, dentro desses dois, eu ainda tenho outras duas definições. Eu posso ter o grau aumentativo analítico e posso ter o grau aumentativo sintético. O que é o grau aumentativo sintético? É o que nós já estamos acostumados. Você acrescenta o sufixo. Por exemplo, ele é um menino, ele é um meninão. Então, você acrescentou o sufixo ão para dar ideia de aumentativo. Então, é um aumentativo sintético. E o que é o aumentativo analítico? Você não usa o sufixo. Você acrescenta uma nova palavra. Eu digo que ele é um menino grande. Ele é um menino imenso. Então, eu uso uma outra palavra para dar a ideia de aumentativo. A mesma coisa no grau diminutivo. Eu tenho diminutivo sintético quando eu acrescento o inho, né, que é o sufixo menininho. E eu tenho o analítico quando eu acrescento uma outra palavra, menino pequeno. Então, só para vocês estarem atentos que eu posso fazer o aumentativo e o diminutivo usando o grau analítico ou o grau sintético. Aí, coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Bonito, bonitão, bonitinho. Criança, crianção, criancinha. Querida, queridona, queridinha. Casa, casarão, casinha. Não é casona, hein, gente? Amiga, amigona, amiguinha. Bobo, bobão, bobinho. E aqueles outros que nós usamos, né? Barcaça, bocarra, homúnculo, né? Que são esses diferentes que nós ouvimos aí geralmente, dando a ideia de aumentativo ou diminutivo. Criançona, a gente utiliza, Murilo, mas no sentido, não seria tanto pejorativo, mas no coloquial. Ele é um aumentativo, no caso aí, crianção. Criançona, que você modifica, que você usa o ona, ele dá a ideia de aumentativo, mas não é o correto, ele é usado no sentido coloquial, numa linguagem mais coloquial. Ok? Aumentativo de casão? Casinho, casão? É isso, Arthur? Casão. Você acrescentou o ão. Ou, no diminutivo, casinho. Ok, pessoal? Até aqui? Dúvidas, perguntas? Então, eu quero que vocês passem
Casão, casarão. Mas casão, Arthur, é no sentido, é na linguagem coloquial, tá? Você deveria dizer um casarão e não um casão. Tá bom? Na norma culta, nós usaríamos casarão. Casão, casa grande, ok. Casa grande porque aí você fez o aumentativo analítico, casa grande. Ou um casarão, ok? Eu quero que vocês passem a apostila de vocês lá para a página 61. Quero ver se vai dar tempo aqui de pelo menos nós estarmos relembrando algumas coisas. O Cisco já me avisou dos 5 minutos, relembrando algumas coisas e utilizando aqui essa revisão da página 61. Então, diz assim, ó, o substantivo, ele se divide em flexão de gênero, de número e de grau. Com relação à flexão de gênero, eu tenho o substantivo biforme e uniforme. Biforme é quando eu tenho duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Então, nós temos o exemplo aqui, para vocês irem completando. Gato, gata. Cidadão, cidadã. O uniforme é quando você tem a mesma forma para o masculino e para o feminino. E aí você tem o comum de dois gêneros, quando você faz a diferença, né, pelo contexto. Desculpa aqui. Você tem o comum de dois gêneros quando você faz a diferença pelo artigo, o agente, a agente. Então, você faz a diferença pelo artigo. Você tem o sobrecomum quando você faz a diferença pelo contexto. A vítima. E aí você precisa definir se a vítima é masculina ou feminina. E você tem o epiceno, que é quando você se refere a, geralmente, animais, né? E você utiliza ali o acréscimo da palavra macho e fêmea. Então, eu tenho a cobra macho, a cobra fêmea. Com relação ao número, eu tenho o singular, o plural, e aí nós temos que observar que nem sempre fazemos o acréscimo só com o S, né? Balão, balões. Escrivão, escrivães. Mesa, mesas. Nesse caso, só acrescentei o S, mas eu posso ter a modificação do acréscimo de ães, ães, ões ou ãos. E com relação ao grau, eu tenho o grau aumentativo e o diminutivo. E eu tenho o aumentativo sintético, que é aquele que eu acrescento um sufixo, e o analítico, que eu acrescento a palavra grande. E eu tenho o diminutivo sintético, que eu acrescento o sufixo, e tenho o analítico, que eu acrescento a palavra pequena. Ok, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Certo, Gustavo? O urso ou a ursa? Ok, só um momentinho, então, estarei encerrando.